A primeira coisa que eu quero falar com vocês é o que é publicidade, né? Em geral, até quem faz um curso de publicidade e propaganda não faz uma distinção entre publicidade e propaganda. Mas o direito faz essa distinção. E já que o direito faz essa distinção, e aqui a gente está nesse mundo jurídico, a gente vai ter que fazer primeiro essa distinção aqui, ok? Ó, o que é publicidade? O que é propaganda? Então, primeiro, são coisas diferentes, tá bom? E a gente precisa entender isso primeiro, depois eu explico por quê. Propaganda é a veiculação de uma mensagem de cunho informativo. A propaganda veicula algo que vai te instruir, vai te informar, vai te orientar. Então, propaganda é a veiculação de uma mensagem de cunho informativo. Quando tem a campanha para vacinação para pessoas com mais de 60 anos contra a gripe, quando tem a campanha contra a dengue, quando tem essas campanhas de prevenção contra o câncer de mama, o câncer de próstata, campanha para usar camisinha no carnaval, campanha para, enfim, prevenção de DST, campanhas são mensagens de cunho informativo, não é isso? Elas servem para que a nossa vida seja melhor de forma coletiva. Isso chama propaganda. Olha só, é por isso que a gente chama de propaganda política, aquele horário eleitoral gratuito. Porque ela deveria ser de cunho informativo. Não é, né? A gente sabe que não, o cara fica se vendendo lá. Tem gente que é isso, né, gente? Não pensa no coletivo, não pensa no melhor. A figura vai lá, vende só a sua imagem, não vende nada de útil para você. E isso só faz o nosso país ficar pior. Aquilo é propaganda. Por quê? Porque, a princípio, é uma mensagem que serve para informar a gente de alguma coisa. Beleza? Dessa forma, a propaganda não interessa para o direito empresarial e é por isso que o direito separa a propaganda da publicidade. A publicidade é o anúncio que objetiva ofertar um produto ou um serviço para o lucro do anunciante e do produtor ou do prestador de serviço. Então, tem lucro para quem está anunciando, para quem fez o anúncio e para quem vende o produto ou serviço, ok? Se objetiva lucro, é publicidade. Se não objetiva lucro, mas objetiva informar, é propaganda. Por isso, o direito empresarial só vai se interessar pela publicidade e não pela propaganda. Claro que o horário eleitoral gratuito objetiva lucro, porque esse país está louco, mas isso foi uma disfunção do que acontecia. Não tem que ser assim, tá? O correto é outra história. Então, a gente não vai entrar nessa discussão aqui. Vamos lá, lê comigo aí, ó. A publicidade e o empresário. Conceitos gerais. Em geral, fora do mundo jurídico, não se faz distinção entre publicidade e propaganda. Nessa aula faremos para que você entenda por que o direito empresarial se interessa apenas pela publicidade e não pela propaganda. Olha só, o que é publicidade? A gente já falou aí. Publicidade é o anúncio que recomenda a utilização de um produto ou serviço, objetivando o lucro do anunciante. O lucro é do anunciante, o lucro é de quem realizou o anúncio e o lucro também é de quem está veiculando o anúncio, tá certo? O lucro de todo mundo envolvido nesse anúncio aí. Quando fala anunciante, então é em sentido amplo, tá bom? Daqui a pouco a gente vai falar da pessoa que empresta a sua imagem para fazer esse anúncio, mas agora vamos ficar com esse conceito geral aí. Já a propaganda é a veiculação de mensagem de cunho informativo, não objetivando lucro. Quando você recebe uma campanha de prevenção contra a dengue, não é para o lucro de ninguém. Embora possa acontecer de, naquele mesmo período de intervalo comercial, ter anúncio de aerosol. Aí a emissora que está fazendo uma jogada para poder ganhar mais dinheiro. Olha, vai vir essa propaganda de prevenção contra a dengue. Você não quer anunciar o seu que mata o mosquito da dengue? E aí ela está ganhando mais dinheiro ali e lá. Mas uma coisa é propaganda, a outra é publicidade, tá claro isso? E o direito empresarial só se interessa pela publicidade. A publicidade no direito brasileiro ela é regulamentada no âmbito interno e no âmbito externo. No âmbito interno da própria publicidade, não do Brasil. Quer dizer, os publicitários criaram um órgão e este órgão faz a fiscalização das publicidades. E acreditem, é o que mais funciona. O que mais funciona é esse órgão que faz essa autorregulamentação publicitária, inclusive chama isso mesmo. Ele
faz as sanções acontecerem. Então, se um anúncio ele está equivocado, ele vai ser notificado e vai ser alterado. Pode até ser retirado do ar, né? As sanções variam muito. No âmbito externo, quer dizer, fora dos anunciantes, existe a lei, né? E só uma lei no Brasil regulamenta a publicidade. Isso causa uma certa instabilidade pelo seguinte, ó, a publicidade, se ela está fora do âmbito dessa lei, ela não pode ser sancionada, entendeu? Ou seja, sofrer sanções. Ela não pode receber sanções. Então ela pode até acontecer de forma errada. Qual é a lei que regulamenta a publicidade no Brasil? É o CDC, o Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, se a pessoa é consumidor, ela vai poder acionar, ser indenizada pelo anúncio errado. Se ela não é consumidor daquele produto, nem em potencial, ela não vai poder acionar esse anunciante. Então, hipoteticamente, pense num anúncio de absorvente. A não ser num caso de cirurgia, um homem não é consumidor de absorvente, via de regra, né? Neste caso, de modo geral, se um anúncio denigre a imagem do homem, ele não vai poder acionar esse anunciante. Por quê? Porque é o CDC que protege. E ele não é consumidor, então ele não se configura como figura capaz de acionar esse anunciante. Tá bom? Vamos dar uma olhada em tudo isso aí por escrito para você poder dar print ou copiar aí? Olha só. A publicidade no direito nacional é regulamentada em âmbito interno. Falei para você. No interno, a regulamentação se dá pela ABA, a Associação Brasileira de Anunciantes. E pelo CONAA, é esse órgão aí que funciona bastante. Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, que utiliza um regulamento sem força de lei, chamado de Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária. Ó, o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária não é lei. É um código que os próprios anunciantes fizeram para si mesmos, né? E que o CONAR aplica. O CONAR, entra depois no site do CONAR, já está aqui mesmo pertinho, dá uma olhadinha nesse assunto se te interessar. O CONAR é um órgão que realmente funciona. É bacana ver isso. No âmbito externo, olha aí, a publicidade é regulamentada pelo CDC, havendo intercorrência de legislação esparsa para auxiliar a proteção contra a publicidade ilícita. Mas aí, como é o CDC, só um consumidor efetivo ou em potencial daquele produto. Então, olha só, eu posso ser consumidor em potencial daquele produto. Eu não compro ele, mas eu posso comprá-lo. Então, eu estou protegido, tá? Mas eu não sou consumidor daquele produto, então eu não tenho como ser protegido pela lei, ok? Ela que regulamenta, é o CDC que regulamenta então a publicidade. Então, só o que estiver na lei do CDC, na lei de proteção ao consumidor, é que vai poder ser utilizado judicialmente como proteção. Tá bom? Ficou claro isso? O que é publicidade, o que é propaganda, que a publicidade objetiva lucro, que a publicidade é regulamentada no âmbito interno pelo CONAR e o ABA. O CONAR e o ABA funcionam, o CONAR tem um site aí cheio de explicação sobre esse assunto também, e com exemplos bacanas, vale a pena acionar, mas eles funcionam no âmbito interno, é uma coisa administrativa, ou seja, entre os anunciantes, não interessam pra gente. Claro que interessam pra gente na nossa atuação profissional, como advogados, a gente vai poder agir lá defendendo ou acusando alguém de alguma coisa, tá ok? Mas, na OAB e como advogados, a gente vai usar o CDC, que prevê 3 modalidades de publicidade ilícita. Então, primeiro, a gente vai ter que entender que a publicidade é uma coisa boa. A publicidade, ela apresenta o produto para o consumidor. Ela mostra para o consumidor como é que a gente pode usar o produto e as melhores facetas desse produto. A outra coisa que a gente tem que entender é que a publicidade quer exaltar esse produto. Isso é perfeitamente normal, ok? Então, é normal que ela fale, é incrível e não sei o quê. O que não pode é mentir, o que não pode é enganar, o que não pode enfim, iludir o consumidor, né? A gente vai ver as modalidades daqui a pouco. Então, publicidade é algo bacana que deve existir também. A publicidade ela tem que exagerar, faz parte da publicidade, e isso não é ilícito. O exagero não é ilícito. A fantasia não é ilícita. Então o cara pega, come um chocolate e voa. Tudo bem, a gente sabe que ele não vai voar. Desde que isso não iluda o consumidor, ok. Agora, se ilude o consumidor,
Se é algo que faz parecer verdade e não é, está errado. Essa é a publicidade ilícita. Nesse âmbito, a publicidade ilícita, ela encontra 3 regulamentações aí na lei. Ó, ela pode ser simulada, enganosa ou abusiva. A publicidade ilícita tem 3 modalidades: simulada, enganosa e abusiva. Olha só o que aconteceu. Essa lei é da época do Collor, lembra desse presidente? Pois é, ele não ficou muito tempo, mas ele fez até que umas coisas aí interessantes, como essa lei aqui, e outras tantas que a gente sabe. Nessa época, o Collor ele vetou alguns trechos do CDC, né? Então, dessas 3 modalidades, 2 têm sanções e uma não. Mas eu vou deixar o suspense por enquanto. Vamos entender cada uma delas e aí depois eu digo qual tem sanção e qual não tem sanção e por que essa aí não tem sanção. Vamos começar com a publicidade simulada. O que é publicidade simulada? É aquela que apresenta uma roupagem diferente da publicitária. É aquela que não parece publicidade. Sabe, você está lendo uma revista qualquer, ou um jornal, aí de repente você começa a ler lá uma reportagem sobre o nível das faculdades de Direito. E aí você começa a ler ali e fala assim que o nível caiu muito, que o aluno já chega ruim, semi-alfabetizado, que daí a faculdade não dá conta disso, daquilo, daquele outro, e que daí lá no meio vai dizendo, depois de falar um monte de dados e tal, que os alunos não passam no exame do OAB, que o índice de reprovação só tem aumentado, e o que uma faculdade tem feito para melhorar isso, que ela faz um núcleo de apoio já no primeiro semestre, que depois no segundo acontece isso, e que nos 4 últimos semestres ele tem uma preparação mais específica já para o OAB, e que o índice de aprovação dessa faculdade é superior a 80% dos alunos que se formam lá. Mas infelizmente a realidade não é essa, não. Você para e pensa, gente, por que eu não fiz essa faculdade aqui? Minha faculdade é uma bomba mesmo, né? Essa aqui maravilhosa, aprovando todo mundo, com todo esse apoio que está dizendo aqui. Gente, aquilo é um anúncio pago, com cara de reportagem, que enganou você. Enganou de uma forma simulada, porque parece uma coisa que não é. Isso é publicidade simulada. Você está assistindo novela, aí no meio da fala, uma amiga com a outra pega a margarina e fala assim, ai, e aí, você saiu com ele? Mostrando a marca aqui. Pega, passa aqui, ai, não saí, fica, ai, você é muito bobona, você tem que sair com ele. O quê? Gostoso. Quem? Ele? Não, isso aqui. Sabe esse joguinho, assim, faz uma cena lá, e você tá lá, e aí um dia, você vai lá no mercado, você está no mercado, você nem compra margarina, mas aí você olha aquela e te dá uma vontade de comprar aquela margarina. Por quê? Porque você simpatiza com aquela atriz ou com aquela situação que estava na novela. A Tutia Meirelles é uma atriz que faz muito anúncio, porque ela tem uma aceitação grande dentro de todas as faixas etárias, desde as mais jovens até as mais velhas, acreditam na imagem que ela vende. Então não é culpa dela, ela é atriz, tem que ganhar dinheiro. Parabéns, Tutia, pelo seu trabalho, inclusive. Mas os anunciantes se aproveitam disso. Quando ela faz um anúncio que entra no intervalo comercial, ok, isso não é simulado. Mas quando no meio da novela ela ou qualquer ator pega um produto, usa esse produto, mostra pra gente esse produto, né? E a gente continua na trama como se nada tivesse acontecido, isso é publicidade simulada. Por quê? Porque não parece anúncio. Ó, isso já aconteceu de uma forma muito mais grave. Lá nos Estados Unidos, quando o cinema ainda era em película, a película, não sei se você sabe como é que é, né? Uma tarjinha assim, cheia de quadrinho, ó. Para passar um segundo, passam de 12 a 20 películas na sua frente. Não é, a tecnologia hoje é outra, mas passava 12 películas no mínimo, a cada segundo. E aí a Coca-Cola escreveu entre uma película e outra, que é um lugar muito pequenininho, beba Coca-Cola, e desenhava a garrafinha, beba e desenhava a garrafinha. Isso não funciona com 100% das pessoas, mas isso chama mensagem subliminar. As pessoas saíam do filme, porque você imagina que são 12 a 20 vezes por segundo que você vai ver isso, depois de 1h30, 2 de exposição. As pessoas saíam do cinema às vezes já com desejo de Coca, ou naquele mesmo dia elas queriam consumir. E isso foi descoberto. Por isso a Coca ficou proibida de ser utilizada lá por bons anos, acho que 10 anos, e aí a Pepsi foi líder lá por muito tempo por conta disso, né? Depois já acabou esse prazo, ela voltou a competir e tal, mas existe um espaço grande ali da Pepsi por conta disso, porque o que a gente consome não é sabor, né? É publicidade. Como a publicidade é forte e muito bem feita, a gente compra o produto e acha que ele é melhor que o outro.
Só que ele não pode ser simulado, não pode enganar a gente a esse ponto, ok? Entendemos que é publicidade simulada? Vamos ler o conceito então? Olha aí, publicidade simulada é tudo que eu já falei para você. É o anúncio que apresenta uma roupagem diferente da publicitária. Esse tipo de anúncio confunde o consumidor, pois é apresentado em locais fora dos habituais. Uma reportagem numa revista renomada apresenta uma série de questões negativas acerca da formação profissional de direito, é o que eu falei para você aqui, atuais, e em seguida faz um balanço apontando sempre uma ou duas como as ideais. Tá vendendo faculdade para você e não te informando, né? E é por isso que é publicidade e não é uma reportagem. Esta é a publicidade simulada. Quando da sanção dessa lei, isso aqui eu já revelei, olha o que eu ia dizer só depois. Ele vetou a sanção para esse tipo de publicidade, que resulta que no Brasil não há sanção para publicidade simulada. Não consegui guardar meu segredo, eu queria dizer isso só depois. O que acontece é o seguinte, você lembra bem que quem ajudou o Collor a entrar lá foram as emissoras de TV, né? Principalmente a Globo e tal, mas todas as emissoras de TV ajudaram ele a entrar lá. E esse foi um acordo que ele fez, falou, olha, vetou lá a sanção. Então, publicidade simulada, ela é ilícita? Ela é ilícita. Se fizer isso, o que acontece? Não acontece nada, porque não tem sanção para ela. Triste, né? Pois é. Mas tem outras duas que têm sanção, a enganosa e a abusiva. O que é enganosa? Enganosa que induz o consumidor ao erro. Enganosa engana você. Ela te vende uma coisa que não é aquilo. Claro que a publicidade ela vai construir fantasia, mas é o que eu falei, quando a fantasia te ilude, quando ela te induz ao erro. Por exemplo, tem um anúncio que é assim, só até sábado, Smart TV 42 polegadas por apenas, eu disse, apenas R$ 1.200. Aí você corre lá, chega lá e você tá lá olhando e tentando procurar o aparelho que você viu lá no anúncio, né? Aí vem um vendedor, como quem não quer nada, e fala, e aí, posso te ajudar? Fala, não, tô procurando aquele do anúncio, 42 Smart 1.200 e tal. Aí ele fala, tava aqui. Aí ele acha um espaço lá em branco que tem a etiqueta, mas não tem o aparelho ali, entendeu? Ele fala, ó, acho que vendeu todos, mas eu vou dar uma olhadinha no estoque. Vai dando uma olhada aí que eu já vejo para você. Então ele te deixa olhando outros aparelhos, você começa a ver um aparelho mais incrível que outro, começa a se apaixonar, é tudo fantástico, tudo incrível. Quando ele volta, fala, realmente, essa promoção estava muito boa, o aparelho era bom, vendeu tudo logo. Mas ó, vou te falar, era promoção também porque não era o de ponta, né? Eu tenho esse outro aqui, que é muito legal, é muito bacana, e ele tem isso, tem aqui, tem aquele outro, fala, não, mas eu queria aquele lá mesmo. Fala assim, não, mas ele começa a te oferecer, fala, como é que é, quanto é esse? É 2.500. 2.500, mas não podia, aquele lá era em 12 vezes. Não, mas esse faz em 25, você vai pagar o mesmo valor por mês, vai levar um produto melhor. Você entende por que é enganosa? Porque ela só serviu para te levar até a loja e para vender um produto que não é o que você queria comprar. E você, nesse afã consumista que a gente tem, porque a gente adora consumir, né? A gente se sente poderoso porque está comprando alguma coisa. A gente é bem idiota mesmo, mas a gente é assim, né? Não faz, eu também sou. A gente é assim. Então a gente vai lá e faz uma dívida maior do que queria, né? Entende? Isso não é legal, isso é enganoso, isso você deve receber indenização. A gente tem aquele caso famoso das Casas Bahia, que quer pagar quanto, lembra? E aí o cara falou, quero pagar R$ 1 por mês. Ele falou, não, R$ 1 não dá. Ele falou, não, mas é quanto eu quiser. O anúncio tá assim. Aí é uma advogada até, ela ganhou essa ação e ela pagou R$ 1 por mês, uma coisa que era muito cara, por tantos meses que eu não me lembro quanto, mas são muitos meses, talvez ela esteja pagando ainda até hoje esse negócio que nem deva existir mais. Mas por quê? Porque te enganou, disse que você ia pagar quanto você quisesse, e isso era mentira, e a gente tem que parar de ser palhaço e de aceitar isso. O problema é que culturalmente a gente aceita esse tipo de comportamento, e aí a gente não consegue combater esse tipo de comportamento quando ele vem pra gente. A gente acha que é normal às vezes, né? Então, enganou você, tá errado. Um outro exemplo disso aqui você vai lá, você está andando num shopping de móveis, de coisas para casa. Aí você vê lá uma placa gigante. Toda loja em 18 vezes sem juros. Uma faixa enorme, gigante lá. Aí você, 18 vezes? Vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada. Tá passeando lá no domingo com a família, sabe assim? Aí você entra lá, olha, tem um sofá lindo, maravilhoso. Aí você senta no sofá e ele parece... e te abraça. Sabe que sofá que abraça, gente? Senta no seu sofá, abraça. Fala, que delícia. Aí tem um negócio aqui do lado, você puxa, o pé estica. Aí você puxa o outro, a cabeça cai. Você puxa o outro, começa a tremer. Você vai ver um outro, tem um negócio de copo, sei lá, tem Bluetooth no sofá, toca o som lá dentro. Enfim, o sofá é maravilhoso. E o sofá tá num preço bacana.
que em 18 vezes sem juros você leva tranquilo. Aí você mede o sofá para ver se cabe na sua sala. Né, principalmente quem mora em apartamento, né, e liga para alguém que está em casa, mede a parede, não sei o que, essas coisas assim. Aí você cabe na sua sala. Aí só que você não queria aquela cor, você queria outra, o vendedor vai lá, procura no estoque, olha, eu achei, mas daí não consigo entregar essa semana, mas em 15 dias chega na sua casa. Maravilha, você já está sonhando com sofá novo, imaginando você assistindo suas coisas lá, assistindo o nosso curso aqui, assistindo aula de empresarial naquele sofá maravilhoso, não é isso que você ia fazer? Então, aí você vai lá pagar e a pessoa fala, como é que é a forma de pagamento? Você fala, 18 vezes sem juros. Você fala assim, pode me dar o cartão? Aí você dá o seu cartão, ela fala, não. O cartão da loja. Você fala, não tenho o cartão da loja, eu tenho esse cartão. A sua bola já baixou um pouquinho, já ficou um pouquinho triste. Né? Fala, não, esse cartão aí é só em 5 vezes que a gente faz. Não, mas tá escrito lá que é 18. Aí ela fala, não, é no cartão da loja. Eu falo, não, mas não está escrito lá que é no cartão da loja. Se tivesse, eu nem tinha entrado, né? Eu falo, não, mas a gente não consegue. Não consegue. Nem a própria marca do cartão não deixa a gente fazer. Não é essa desculpa que eles dão? Pois é, mas eles te sacanearam. Eles te obrigam a fazer cartão da loja. Sabe o que é pior? Para fazer cartão da loja, você precisa apresentar 10 mil documentos que você não tem ali na hora. E o teu sonho desmoronou. E eles te enganaram. E isso também pode receber sanção, porque você é consumidor em potencial daquele produto. Beleza? Então o que é publicidade enganosa? Publicidade enganosa é aquela que induz o consumidor ao erro, que leva o consumidor a pensar alguma coisa que não se concretiza. Aí a previsão está nesse artigo aí do CDC. É natural que a publicidade contenha fantasia e busque conduzir o consumidor a um mundo melhor a partir do produto ou serviço. Isso não será punido e garante a maravilhosa criação da publicidade brasileira. A publicidade brasileira é incrível, né, gente? Ela faz muito as coisas bem, mas, e aí está na continuação aí, que eu nem vou ler inteiro, mas para você dar um print aí, ó. Mas, quando esse anúncio vai levar você a um erro, isso vai ter que ser sancionado, né? Obviamente vai sofrer sanção. É muito comum a gente encontrar anúncios com a promoção de só até sábado, que é o que eu já falei para você, e o consumidor, quando vê esse anúncio, não encontra esse produto. Isso é para enganar você e por causa disso você vai poder acionar este anunciante. Beleza? Qual é a enganosa? Enganosa é a que te engana, né? Que diz que não contém glúten e contém glúten. Que diz que é 0 caloria e tem caloria. Que ao invés de dizer menos açúcar ou redução de açúcar, diz 0 açúcar e tem açúcar. Isso, inclusive, pode causar problema de saúde, já causou muito problema de saúde, né? Diabético, que quando fala assim, 0 açúcar e tem açúcar ali, né? Ou quem tem intolerância à lactose, ou quem tem intolerância a glúten. Essas informações são muito importantes. No papel higiênico é assim, você tem rolos de vários tamanhos. E aí você vai lá no mercado e você só vê o preço e a quantidade de rolo que vem lá dentro, né? Só que você não vê que um é de 30, outro é de 40, outro é de 50 metros, e aí? E aí, às vezes, o de 50 metros sai mais barato, porque a diferença de preço é pequena, mas vem muito mais quantidade de papel ali. Então, fica atento. O que tem que fazer é como o Nescau fez uma vez. A lata de Nescau era de 500 gramas, e aí um dia passou para 400. Mantiveram o preço e diminuiu a lata. Só que era uma tarja vermelha imensa, que não tinha como você ver. Redução de tamanho de 500 para 400 gramas. Enorme. Quando você comprava, não dava para você falar assim, eu não sabia que estava menor, não sabia que estava pagando. Isso pode. Então, claro, as pessoas podem ganhar mais, o empresário está aí para ganhar dinheiro mesmo, movimentar, circular a economia. Não pode tratar a gente feito idiota. E a gente está sendo tratado feito idiota o tempo todo, não só pelo empresário, não é isso? Tá, o que é abusiva? A abusiva é mais difícil ainda da gente detectar. Por quê? Porque a gente tá num mundo muito louco, a gente perdeu completamente a noção de muita coisa. E eu não estou sendo moralista aqui, não, justo eu, não. Eu sou super aberto às coisas e, enfim, acredito na evolução e no crescimento. Mas a abusiva é aquela que deturpa valores socialmente aceitos. Valores sociais, como respeito, como dignidade, entende? Como boa convivência humana. Só que a gente perdeu completamente a noção. E aí a gente vê um anúncio desse e a gente passa a reproduzir esse comportamento ao invés de combatê-lo, né? Tem um anúncio, por exemplo, que eu vou dar 2 exemplos aqui para você.
Um era um casal que pega um carro que é 1000 e eles vão subir num morro assim, não sei se você lembra desse. Aí eles começam a jogar as coisas para fora, joga uma pasta, joga um sofá, acho que joga um sofá também, joga um sapato, vai jogando as coisas que eles têm. Aí jogam tudo e o carro não sobe, o morro. Aí tem uma hora que os dois se olham e olham para uma veinha que está lá atrás do banco. E aí é claro que eles vão jogar a veinha. Essa veinha pode ser a sogra, pode ser a avó, mas é como se velho não prestasse para nada a não ser fazer peso. Só que você acha graça, claro que você ri. O problema do anúncio é esse, que em 15 segundos ele te ensina tudo de errado. E você aprende isso de uma forma bem-humorada e você passa a reproduzir, sim, esse comportamento na sua vida. Então esse anúncio é abusivo, por quê? Porque ele denigra a imagem dos idosos ou da sogra, seja lá do que for. Claro que eu não estou falando de não fazer piadinha com isso ou com aquilo outro, mas é diferente quando eu deturpo um valor e chamo um idoso de peso morto. Tem outro anúncio que era assim, ó. Era uma empresa de chocolates, né? Então, anúncio de chocolate. Aí, 5 crianças, elas invadiam a fábrica de chocolate. Então, primeiro a janela estava entreaberta, mas estava fechada. Então, eles arrombam a janela. Aí, eles pulam a janela. Aí, quando eles entram na fábrica, são vários morros de chocolate, assim, montanhas de chocolate sortido, como se fosse assim a fábrica. Aí, eles começam a subir nas montanhas, começam a comer, não sei o quê. Quando eles já estão bem lambuzadinhos, chega o segurança. Olha o que acontece, segurança. O segurança faz papel de idiota. Então quem que eles colocam? Colocam um gordo de óculos. São os fatores que a publicidade às vezes usa para configurar um idiota. Gordo e de óculos. Claro que o ator ele precisa fazer isso, então não é o ator que está errado o publicitário que criou isso e as pessoas que veiculam isso. Então daí ele vem com a lanterninha na mão, fala assim, tem alguém aí? Aí as crianças ouvem isso e jogam bolinhas de chocolate no chão, ele escorrega nas bolinhas, aí, né, pega bem a barriga dele balançando assim, ele cai no chão e as crianças saem correndo. O que acontece quando você vê isso em casa? São 15 segundos. Você faz aí as pessoas estão com você, as crianças principalmente, fazem Você acabou de ensinar para essa criança que é legal e te deixa feliz o quê? Invadir patrimônio alheio. Né? Roubo, porque causaram lesão ao vigia para poder ficar com chocolate, não é isso? Desrespeitar os mais velhos, mas isso aí também a gente nem pensa mais que tem que existir, né? Infelizmente, porque o respeito é uma coisa por qualquer pessoa, não é? Fugir quando faz coisa errada. E eram 5 crianças nessa casa. Formação de quadrilha. Você ensina tudo de errado. Você ensina tudo de errado em 15 segundos, dando uma risada num negócio desse. E esse é o problema da publicidade abusiva. Entende? O que é abusiva, então? Dá uma olhadinha, ó. Abusiva é aquela que deturpa valores sociais. Aí está a abusividade, pois esse tipo de anúncio introduz comportamentos considerados maléficos à sociedade. É a publicidade que estimula a violência, que estimula a degradação do meio ambiente, que abusa da inocência das crianças, que ridiculariza homossexuais ou pessoas obesas, que coloca o negro sempre como subordinado. Então olha só, ela estimula a violência, estimula a degradação do meio ambiente, abusa da inocência das crianças, vou mostrar uma daqui a pouco dessa aqui, ridiculariza homossexuais ou pessoas obesas, que é o caso do exemplo que eu dei para você, ou coloca o negro sempre como subordinado. Como se não pudesse existir negro chefe, negro patrão, ou como se homossexuais fossem sempre ridículos, quer dizer, porque só tem a bichinha ridícula só. Não tem quer dizer, tem. E às vezes tem, mas não fica ali, né? Quase. Teve só um anúncio do Palio que colocou negros e homossexuais ali do jeito que deveria, mas não vingou, não ficou, né? Bom, a gente viu então o conceito de publicidade enganosa, simulada e abusiva. Sobre a degradação do meio ambiente, essa mesmo anúncio do carro 1000 que ficava jogando coisas no chão, também denigra o meio ambiente. Então são valores que a gente, quando vê, a gente nem se toca que está acontecendo um monte de coisa errada. A gente ainda acha graça e ainda reforça isso com o nosso sorriso para todo mundo, enquanto exemplo as pessoas que estão em volta, tá certo? É por isso que a gente tem que estar atento e é por isso que é tão importante a gente saber disso. Estamos de volta. Essa é a aula mais leve de todas, né? Aproveita e relaxa, né? Você reclama tanto de empresarial, essa é uma aula para você relaxar, só assistir tranquilo aí. Ó, vamos contextualizar um pouco o que a gente está falando. A gente está falando de publicidade, que a gente já conceituou, diferenciou de propaganda. A gente já falou das modalidades de publicidade ilícita, enganosa, simulada e abusiva. Já falou que a simulada não tem sanção, só a enganosa e a abusiva. E já explicou o que é cada uma delas, ok?
O Código de Defesa do Consumidor, ele foi criado num momento em que não havia qualquer respeito ao consumidor. Ele é de 90, né? 1990. Para você ter ideia, tem uma reportagem que você acha no YouTube aí do Fantástico, de 1989, onde um repórter entrevista uma pessoa na rua, ela comprou, se não me engano é um liquidificador, eu não me lembro, ela comprou um produto eletrodoméstico e o produto estava com problema, não funcionava, você ligava, não tinha nada de errado aparentemente, mas ele não funcionava, né? E aí a pessoa voltou na loja para trocar, a loja não trocou. E aí esse repórter entrevistava ela na rua e falou assim, e agora, o que o senhor vai fazer? Ele falava, azar meu que não soube escolher direito o produto, né? A gente vivia num momento assim, mas pense comigo se a gente não vive de novo um momento parecido. O CDC não caiu em desuso, mas a gente não fala mais e não luta mais por ele. As coisas não são tão ruins quanto antes dele, mas cada vez menos a gente tem sido respeitado, a gente é desrespeitado o tempo inteiro. Empurram pra gente goela abaixo coisas de péssima qualidade, como se fosse aquilo que a gente tinha comprado. Eles entopem o cinema de gente, eles colocam um monte de adulteração nos produtos, a gente consome suco de maçã com gosto de frutas. A gente consome salgadinhos só de milho dizendo que são batata. E a gente não está mais nem aí para isso. A gente está precisando tomar um chacoalhão, né? Agora, cabe aqui nós, juristas, cabe, lógico, também à imprensa, mas aos juristas principalmente, voltar a zelar por isso. Se a gente não brigar por isso, se a gente não divulgar isso, se a gente não falar isso para as pessoas, cada vez vai ser pior. E aí vai chegar uma hora que não vai ter mais volta, né, gente? E isso já chegou na política, também estão empurrando coisas ali que a gente não quer mais, né? É uma coisa que é geral, não está só lá ou só aqui. Bom, eu vou trazer agora alguns exemplos, porque é isso, a gente desacostumou tanto a ter o que merece, a gente se acha tão colonizado e pobrezito e que qualquer coisa tá bom, que a gente não reclama. Mas quando eu compro uma coisa, é aquela coisa que eu estou adquirindo. E eu mereço e preciso levar aquela coisa. É meu direito levar o que eu comprei para casa. Então a gente vai ver alguns casos aí onde você compra uma coisa, mas quando você vai ver não é exatamente essa coisa. Dá uma olhada nesse negócio aí, que era para ser o Bob Esponja, né, gente? Mas o Bob Esponja é a judiação do Bob Esponja. O Bob Esponja tá chorando, ele tá completamente decepcionado com ele mesmo. Cadu, mas qual o problema se o sabor for igual? O problema é que eu não comprei um negócio todo destruído. E é aí que tá o problema, quando você passa a achar normal isso aí que você acabou de ver, né? Olha esse outro aqui. Você comprou tacos. Eu tentei pegar exemplos mais gerais, assim, nem sempre nacionais, para não ofender diretamente ninguém, mas a gente tem esse exemplo aqui também. Você comprou tacos. Olha o desenho na caixa. Você está vendo o desenho na caixa? Esse desenho aqui na caixa. Olha que bonitinho. Agora, olha a gororoba. Parece fezes, né, gente? Com tempero, obviamente. Mas parece fezes dentro da batata aí. Você não comprou esse treco, você comprou outra coisa e você precisa zelar por si mesmo. Se você não lutar por seus direitos, meus amigos, vocês que são juristas como eu, quem vai lutar, não é? É engraçado. Eu, pelo menos, quando eu estava me divertindo achando essas imagens. Vocês vão achar muita coisa aí no YouTube e no Google. Pode pesquisar. E também no Conar também. Mas dá uma olhada nesse Scooby-Doo. Gente, isso é um Scooby-Doo. O desenho já não é lá essas coisas da embalagem. Mas a hora que chega esse Scooby-Doo para você, isso assusta qualquer criança, né, não? Eu estou passando só uns exemplos para você ver. Olha o que você comprou. Você comprou uma pizza. Olha que delícia aquele pedaço saindo lá da caixa. Eu não sei o que é isso, mas isso parece o quê? Como é que chama aquele negócio que a gente compra, que vende... Parece uma bolacha, né? Uma bolacha. Parece uma bolacha com jogaram um pouquinho de queijo, um matinho em cima. Um horror. Isso aqui acontece muito. É o bolinho, né? Não vou falar o nome de como ele é conhecido, porque talvez essa marca não seja a que faça isso. Mas você compra um bolinho recheado e vem esse treco aí manchado. E a gente acha que tá tudo bem, não tá tudo bem. E você não é chato de reclamar, porque você tem direito de levar o produto que você consumiu. Isso é publicidade enganosa, sim, porque na embalagem está uma coisa e o produto é outro. Por isso que interessa ao direito empresarial. E esse pratinho delicioso? O que aconteceu a gente não sabe, mas eu tenho certeza que você já passou por isso. Você comprou um negócio, quando tirou do micro-ondas era essa gororoba, que não dava nem para ver outra cor a não ser cor de gororoba.
Tá errado, gente, e a gente precisa reclamar. Agora, triste é essa bolacha aí que caiu, ó. Não sei o que aconteceu. Caiu, né? Ah, Cadu, vamos ser mais condescendentes. Vamos ser condescendentes coisa nenhuma. Os empresários precisam respeitar o consumidor. Eles precisam ficar ricos, sim, porque isso movimenta a economia, mas não desrespeitando a gente, não pisando em cima da gente, ok? Olha o Piu Piu, que bonitinho o Piu Piu. Piu Piu tá doente, né? Não sei o que aconteceu com esse Piu Piu aí. Ele é o menos pior de todos aí que eu separei. A gente agora passou pelo Natal, né, recentemente aí. Olha esse pinheiro. Olha a caixa, gente. Olha, aí você chega em casa, vai montar. E não é só porque a criança vai ficar decepcionada, não. É porque você comprou outra coisa, meu amigo. Você foi enganado. A embalagem te enganou. E esse brócolis que não tem nenhuma arvorezinha, só tem caule de brócolis aí. Isso acontece muito. E você acha normal. Eu deixei para o final o que eu achei mais legal de todos. Natal e tal, você comprou ali o São Nicolau, que é o Papai Noel, e o que veio o coelhinho da Páscoa. Surpresa! Claro que isso acaba com o sonho de qualquer criança, tá bom? Passei rapidinho aí por alguns exemplos, você vai achar tantos outros aí. Tentei trazer uns, enfim, que não vão dar problema também pra gente aqui, mas você vai achar milhares aí, eu cito também alguns aqui. Você sabe que eu já citei, inclusive, no outro bloco da aula. Mas, Cadu, e a sanção? Como funciona a sanção? Vamos dar uma olhada nisso? Olha aí. As sanções. O direito brasileiro regulamenta a publicidade apenas no CDC, como eu já falei para você. Portanto, somente o consumidor é alvo de proteção em face à publicidade ilícita. Nosso regulamento jurídico reconhece a forte influência da publicidade nas massas de população, o que reforça a necessidade de controle administrativo e judicial de seu uso pelos anunciantes. Administrativo é aquela coisa do CONAR e da ABA, e judicial é a questão da lei mesmo, do CDC, tá bom? Tá lá no artigo 7º para você consultar aí. Quem é responsável pelo anúncio? São responsáveis pelo anúncio o anunciante, a agência de publicidade que o produziu e o veículo de divulgação utilizado. Então, se eu fabrico um produto ou se eu presto um serviço, contrato uma agência para fazer um anúncio para mim, essa agência vai veicular isso em veículos de comunicação, seja ele qual for, os três respondem. Os três respondem e eu posso cobrar a indenização deles. Por quê? Porque você fala assim, eu estou vendendo um espaço no meu jornal, eu estou vendendo um espaço na minha programação. Bom, você está vendendo espaço, mas a programação é sua, o jornal é seu, você é responsável pelo que sai nele. Então, sim, isso cada vez tem ficado mais solidificado, tá bom? Na doutrina. O CONAR, ele pode aplicar diretamente as sanções, que vão desde uma sugestão, uma recomendação, ou uma notificação, então aí já foram 3, tá? Uma sugestão, o CONAR fala assim, olha, essa publicidade ela é abusiva por causa disso, sugiro que faça isso. Uma recomendação é recomendo que faça isso, é diferente, entendeu? E uma notificação, você está notificado para alterar essa publicidade porque ela é enganosa ou abusiva, né? Até que retire o anúncio do ar ou que faça a publicação da contrapropaganda. Vamos terminar de ler esse aqui para a gente poder chegar na contrapropaganda. Até a determinação para a retirada do anúncio, sua substituição ou a veiculação de informações que possam minimizar ou desfazer os efeitos do anúncio anterior. A gente sabe que teve anúncio que já causou lesão ao consumidor. E aí precisa explicar para ele o que estava errado ali, tá bom? O que cabe judicialmente ao consumidor? Judicialmente, o consumidor pode acionar individual ou coletivamente os responsáveis. E o judiciário, óbvio, né? A partir do judiciário, que poderão desde impedir a publicação ou transmitir publicação ou transmissão de um anúncio, até determinar a supressão do anúncio ou de toda a campanha publicitária, bem como podem aplicar a sanção da contrapropaganda. A contrapropaganda é a sanção mais pesada que existe, que é o cara não vai só tirar do ar, não. O cara vai ter que dizer que ele errou quando fez aquilo. Isso você também acha aí na internet. Em geral é um fundo azul com letras subindo. O CONAR determinou que não sei o que, não sei o que. E aí o anunciante tem que dizer, olha, estávamos errados quando fizemos aquilo, por causa disso, daquele outro. A contrapropaganda é uma sanção aplicada quando os efeitos dos danos aos consumidores em geral forem de proporção tão grande que se mantém na memória coletiva, podendo ser aplicada sempre que houver publicidade enganosa ou abusiva às expensas do infrator. Quer dizer, o anunciante que ensinou aquilo,
é que vai ter que pagar por isso. A gente teve um anúncio muito forte que falava da lei do Gerson. O Gerson só levava vantagem. Naquele momento não tinha CDC, então não aplica isso aqui, né? Porque isso foi muito antes de 90. Mas o Gerson, que era esse cara, o brasileiro que só leva vantagem, que enganava todo mundo, que só pregava a corrupção nas ações dele, isso ficou tão forte no nosso imaginário que a gente aceita isso hoje melhor. Então é tão abusivo esse anúncio que merecia uma contra-propaganda, ou seja, produzir uma propaganda contrária àquela, ou explicar para as pessoas que assistiram aquilo por que aquilo lá é tão errado. Tudo bem até aqui? Estamos juntos? Vamos ver um pouquinho... não, deixa eu pensar uma coisa com você antes. Recentemente, a gente teve aí exemplo, a gente achou, foi na Friboi, não é isso? A gente achou papel, osso e um monte de coisa ali na carne, não é isso? Então, e a gente tinha o Tony Ramos garantindo a qualidade da Friboi. E aí surge essa pergunta aí para você, ó. E o apresentador ou artista que usa a sua credibilidade para vender um produto ou serviço? O Milton Neves, o Merchan Neves, não é isso? Ele anuncia milhares de coisas no programa dele, emprestando a sua imagem. O Tony Ramos falava assim, eu garanto, ele falava assim. As decisões têm sido, recentemente, no sentido de que sim, eles respondem porque eles usaram a sua imagem para garantir a você que confia neles um produto ou um serviço. Então eles são corresponsáveis. As decisões têm sido neste sentido. Sim, tem que responder porque ele disse para você, consome sossegado, eu garanto. E você confia tanto naquela pessoa porque profissionalmente ela tem uma história linda, né? No caso aqui, ele tem realmente uma história linda. Mas ele foi seduzido por um cachê, já que ou ele foi enganado, talvez ele tenha visitado lá a Friboi e mostraram para ele uma coisa que não era a coisa que foi descoberta depois, não é isso? Então, a gente precisa estar muito atento a tudo isso que eu estou falando. Não é porque a pessoa está garantindo que a garantia existe. Agora, a pessoa que garantiu, ela é corresponsável, ok? O grande problema da publicidade abusiva é que a gente não percebe que está reproduzindo desrespeito, que a gente está ensinando para todo mundo que desrespeitar é bom, porque é engraçado, quando você vê, é engraçado. Agora, a música é uma referência, lógico, a um homossexual que vai dançar essa música e os amigos não querem saber daquilo. É um desrespeito com o homossexual, como existe desrespeito com o gordo, como existe com o negro, e como existe com a mulher, né? A gente não vê muito negro, mulher, gordo e homossexual em posições superiores em anúncios. Isso sempre é abusivo. Por quê? Porque parece que na sociedade, e eu tenho certeza que em algum lugar da sua cidade você vai conhecer negro, homossexual, gordo e mulher que estão em posições de respeito, né? Isso parece que a sociedade não tem esse padrão. E isso vai reforçando no nosso imaginário a ideia de que o negro tem que ficar por baixo, que o homossexual é para ser ridicularizado, que o gordo é sempre tonto, que quem usa óculos é tonto e que a mulher merece receber menos que o homem, por exemplo, no seu salário mensal, mesmo fazendo o mesmo trabalho que ele. É um assunto muito sério esse e que merece a nossa atenção enquanto juristas. Eu quis dedicar essa aula a esse assunto porque cai na OAB. Estou te ajudando a preparar para a prova, mas principalmente porque é a partir dessa conscientização que a gente vai poder mudar esse país, né, gente? E a gente quer isso, senão a gente não tinha feito direito. Não é para ficar rico só, porque tá cheio de advogado por aí. Só para ficar rico tá difícil, tem coisa que é mais fácil que isso aí. E olha só, por incrível que pareça, eu citei no bloco anterior, quando o anúncio é feito de forma direitinha, às vezes ele não pega, não funciona. A Palio fez 2 anúncios, né? Um colocando o negro como... Era assim, tava uma mulher, o carro parado, o Palio parado, e a mulher branca no banco de trás com um nenê no colo. Não sei se você lembra disso, se você fuçar você vai achar aí. No banco de trás. E um negro no volante. Aí a amiga vinha... e falava, nananana, conversava com ela, quanto tempo, não sei o que, amiga, lá. E uma hora virava e falava assim, esse é o... Aí o cara na frente virava e falava assim, vamos logo porque a gente está atrasado, alguma coisa assim. Aí a amiga falava, nossa, folgado o seu motorista. Ela, não é meu motorista, é meu marido. O vidro fechava e ia embora. Ou seja, é um discurso de empoderamento. Ela está atrás por qualquer motivo, mas ele não é o motorista dela, entende? Ele é o marido dela, é o pai daquele bebê. Então, é um anúncio que foi feito
enfim, de forma respeitosa e colocando o negro no lugar dele, que é qualquer lugar, como qualquer outro branco, entende? E não no lugar de rebaixamento. A amiga que teve atitude preconceituosa ainda foi rechaçada. Esse anúncio era legal, né? Na mesma campanha, o Palio fez assim, começava mais ou menos assim, apertava a campainha da casa, aí era um menino que falava assim, aí o pai abria, o pai de alguém que morava ali abria e falava assim, ah, você veio visitar. Aí o menino falava, vim, posso? Aí, claro que pode, né? Aí o menino subia a escada e ele abria uma porta de um quarto e lá dentro tinha um outro menino chorando. Os dois se olhavam e se abraçavam. Aí cortava para o pai sorrindo, vendo aquilo, né? E depois cortava para os dois indo embora de Palio, né? Isso faz tempo já. Mas é um anúncio que mostra também o homossexual no lugar dele, que é qualquer lugar. Entende o que eu estou querendo dizer? Pois esses dois anúncios duraram um final de semana só, de tanta reclamação que tiveram. Engraçado que ninguém reclama de criança sendo sexualizada, de criança usando arma de anúncio, ninguém reclama das outras coisas, não é? Mas quando a gente está tentando buscar um mundo melhor, às vezes as coisas pesam. Bom, não queria pesar o discurso no final dessa aula, acho que tem muita graça também na aula, nas coisas que a gente viu. Você tem bastante material aí para ver na internet, se você quiser. Como eu falei, é um respiro para você essa aula. Aproveita para respirar, tá certo? Tem teste sobre isso, já falei, dentro de empresarial, dentro de consumidor, dentro de direito civil, dentro de processo civil, tá bom? Procura esses testes, faça. Se tiver dúvida, manda pra gente. A gente tá aqui para ajudar você, porque o seu sucesso é o nosso sucesso e a gente quer mais que isso aconteça, tá bom?